É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Espero que você tenha gostado aí das nossas entrevistas hoje, né? Tendo como tema essa questão aí da autossuficiência que nós temos hoje, muito provocada, né? Em grande parte, quase 100% pelas nossas inovações tecnológicas. Falamos do prisma da educação, falamos do prisma da saúde e agora vamos conversar com duas enciclopédias, né? Daqui do Diário. Valdair e Vanderlei juntos, aí eu tô ferrado, aí eu não consigo acompanhar essa galera aqui não dá não. Valdair, você estava especialmente interessado no papo ali do Maurício Garcia, eu vi que você, inclusive no final aqui, falou para o Maurício, eu preciso procurar uma academia. Isso é legal, né, Valdair? Quando dá essa motivação é bom, né? Mas eu não sei se vão me aceitar lá, velhinho com 78 anos. Para, velhinho, nada. Para começar a fazer musculação, alguma coisa, não é fácil não, hein? Não é mole não, não é mole não. Mas essa nossa discussão de hoje, né, Valdair, você acompanhou grande parte das entrevistas aqui, essa geração que prega essa autossuficiência tem lá os seus méritos e deméritos. Como é que você vê essa nossa capacidade hoje dessa autossuficiência toda, Valdair? Eu vejo assim, muito perplexo. Primeiro, porque no mundo sempre houve assim de muitos anos, provavelmente do Renascimento para cá, que começou a se endeusar muito a juventude. Porque o jovem. Ser jovem é maravilhoso. Tudo bem. O que é melhor ser jovem do que ser velho? Não, eu não sei. O jovem não sabe o que vai passar ainda, o velho já passou. Eu prefiro a minha maturidade hoje. Não é isso? Juventude, a gente Mas existe o seguinte, com todo o respeito que o jovem me merece, o jovem não é melhor do que ninguém. O que a gente vê de jovem fazendo bobagem, besteira, escangalhando a vida. Quem é que começa com um tóxico? O jovem. É um bobão que vai lá, começa a usar tóxicos, acabando com a sua vida, com a sua reputação, maltratando as pessoas que o amam. O jovem que sobe numa parede para rabiscar a parede, com risco de vida para ele, e para danificar as coisas das outras pessoas. Então, o jovem que pega um automóvel e sai a 200 por hora, então são umas coisas, há uns excessos também quando se quer endeusar. Não pode endeusar o velho, porque ele tem experiência, porque ele é mais experiente. Não é, o velho não é melhor do que ninguém. Ele tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais, já sofreu um pouco mais e tal, mas ele não é melhor. Eu não sou melhor do que alguém que tem 28 anos. Mas o cara que tem 28 anos também não é melhor do que eu. Só ele pode ter fisicamente mais forte e tal, mas... Tem que reconhecer as limitações. Há limitações. Então não há essa coisa de endeusar alguém. Isso é igual na política brasileira. Porque a esquerda, não sei o quê. Aí um cara endeusa a esquerda. A esquerda está cheia de palhaços, de bobões. Aí o outro lado, não, porque a direita que é certa, né? Aí tem um bando de pilantra na direita também. Pilantra. Aí, não, eu sou no centro. No centro, na verdade, a maioria política brasileira tem um grupo de errados na esquerda, um grupo de errados na direita, e tem um grupo muito grande no centro, que por duas razões. Ou porque não tem capacidade para se definir por um lado, ou porque está ali no meio para levar vantagem dos dois lados, dos três lados. Agora, Vanderlei, essa geração... Só um instantinho. Puxa vida, vamos festejar a volta do Vanderlei. Temos que festejar, claro. Ontem eu festejei bastante aqui. Quando você falou a gente agradeceu. Tenho certeza que você recebeu muitas mensagens também, né, positivas para o Vanderlei. Também todo mundo preocupado, todo mundo... Quando a coluna dele parou de sair, o que houve? Pronto. Porque o jornal cai muito. Já foi o motivo aqui. O jornal cai muito sem a coluna do Vanderlei. Eu diria 50% já. Ou mais um pouco. Ô, Vanderlei, essa geração self-made, essa geração autossuficiente, na área da informação, na área do jornalismo, talvez tenha sido o maior desafio, né, do jornalismo profissional hoje, né? É competir com essa galera que acha que pode fazer qualquer coisa, né? O Valdair falou do jovem e do idoso. Eu que estou ali entre os dois. Eu acho que estou. A costela está doendo, mas eu acho que estou. O Vanderlei pode rir muito louco, ele está com a costela fissurada ainda, gente. Mas nós estamos num processo de aprendizado constante. O jovem
sinto muito, mas tem que aprender muito mais. Até mesmo a pessoa já com uma certa idade, uma pessoa de 60, como eu estou aqui, estou caminhando para 61, o Valdeir que tem 71, 72, por aí, ele fala que é 78, mas eu não acredito, eu tenho que ver a certidão de nascimento 71, dele. Isso aí é mentira. Isso é mentira. Mas a gente também está aprendendo sempre, né? Eu acho que o problema da autossuficiência é o momento em que você se acha cheio, se acha completo. E ninguém está completo de informação. Nós temos que entender que a gente está sempre precisando aprender e até para rever aprendizados que nós temos convicção de que ele está correto, né? Aliás, a convicção é um dos nossos maiores erros, né? Já derrubou muito mais gente do que a corrupção. Na política, então, quando você tem uma convicção exata... A convicção leva à corrupção. Leva à corrupção. Né? Você tem a convicção de que você tenha o judiciário sob controle, você tem a política sob controle, e não tem nada. A convicção é um perigo. E as tuas escolhas são as escolhas da maioria e não são... E as pessoas muito convictas são justamente as mais arrogantes. A arrogância, ela te leva à convicção. E convicção, poucos têm coragem de contrariar um arrogante. Qual é o general do Hitler que tinha coragem de falar para ele que ele estava errado? Não vai para a Rússia na véspera do inverno, não, que dá problema, entendeu? Ou seja, Qual o soldado francês ia chegar para aquele baixinho lá de Napoleão e falar, ô rapaz, você está doido? Ou alguém que chegasse para os generais franceses, né, e falasse, não, a linha Maginot não vai, ela vai ser furada, né? Tranquilo, que jamais ninguém passa por aquela linha, passar, né? Não. Ou seja, a convicção ela leva também as pessoas a se refrearem, porque elas são práticas de pessoas arrogantes. Né? Então, essa convicção do jovem é um pouquinho pior, porque sendo jovem ainda adolescente no aprendizado, estando ainda por aprender muita coisa, a convicção dele é mais perigosa. Porque a gente com uma certa idade maior, a gente firma uma convicção com um pé lá e outro atrás, né? Uma meia convicção. A gente está propenso a voltar a um ponto de partida, porque a gente já tem a sabedoria de outras condições em que nós tivemos. Já está escolado com relação a esse problema da convicção. E esse problema do aprendizado é isso, né? Hoje nós vivemos um momento onde o garoto de 10, 12 anos, não estou falando nem do adolescente maduro mais, né? Mas o pré-adolescente já acha que sabe mais que o pai, já acha que sabe mais que o professor, né? E isso leva a uma sociedade mal formada, né? Porque a gente aceita isso, até porque enfrentar um convicto é complicado, difícil, né? Agora, a gente teve um exemplo aqui na entrevista do professor André, o Valdeir acompanhou, que é aquela questão que eu coloquei a respeito do respeito ao conhecimento do professor. Eu tive vários professores que eram idolatrados mesmo na escola, porque eram figuras absolutamente detentoras do conhecimento. Então, professores que citavam os afluentes do Rio Amazonas, que conheciam todas as capitais, estados de cor, que conheciam os regimes políticos, os nomes das famílias, quem eram os déspotas, os grandes líderes mundiais. Era um conhecimento que encantava. Você ouvia do professor as informações e se encantava e se espelhava. Um dia eu quero ter tanto conhecimento quanto ele. Hoje, você bate de frente com o professor, né? O professor André deu um exemplo disso de sala de aula. Você pega o seu smartphone, abre o Google e tudo que ele está falando lá você mais ou menos tem ali na ponta, né, do dedo, na palma da sua mão. Valdeir, você que é professor, e eu tenho certeza absoluta que esse é um desafio que inquieta os professores, né? Competir com essa quantidade de informação, que não quer dizer conhecimento. Competir com a quantidade de informações. E tem um detalhe muito interessante. Muitos dos professores, já no fim de carreira, eles não têm o conhecimento, não dominam muito essas tecnologias. É verdade. E aí eles ficam assim numa certa desvantagem. Então, é possível que até com uma certa insegurança diante dos alunos. Eu me lembrei agora de uma professora da Estácio de Sá, num curso que eu fiz na Estácio de Sá, que a professora, quando alguém respondia muito, alguém que sabia muito das coisas, e respondia quando algum aluno, e ela dizia assim, que nojo, ele sabe de tudo. Quer dizer, já tem uma certa competição ali na sala de aula, uma competição. Né? Eu me lembro, uma senhora, uma morena bonita, mas ela falava um negócio assim, que nojo, ele sabe de tudo. Então, quando
logo no início, aí ela disse assim, olha, quando eu estiver falando, pode logo interromper, pode falar logo que sabe. Então, mas ela sempre afirmava, ela gostava de falar isso. Que nojo, ele sabe de tudo. É difícil, né, Vanderlei? Essa competição hoje em sala de aula é complicada, né? Hoje o professor tem que ser um líder, né? Tem que ser um regente de turma, ele tem que dominar pelo conhecimento. E a questão mesmo, você vê o aluno abrindo o Wikipedia lá e querendo confrontar o conhecimento do professor, é complicado porque ali tem uma informação condensada, no Google, né, tem informações condensadas que estão fora do contexto, né? O professor, quando dá uma aula, ele vai falar uma série de assuntos e insere informações que completam aquele tema que ele está ilustrando, né? Isso aí a internet não te dá. E isso te permite, é dessa forma que você aprende. Uma informação dentro de um contexto, o aluno não vai esquecer, né? Ele vai guardar aquela informação. Então, essa técnica de florear uma história e vir trazendo uma informação, enfiar um personagem, isso é uma técnica muito de professor, né? Que o aluno, às vezes, ele falou aquilo, mas eu sei, ele sabe que o ditador foi tal, mas eu sei a idade dele, porque eu tenho aqui no Google, eu sei quando ele nasceu. Uma coisa, assim, do ponto de vista da cognição, né, da aptidão cognitiva, muitas informações são gravadas por você. Eu lembro de coisas que os meus professores lá do primário falavam, porque me emocionavam. Tudo que gera emoção, tudo que te toca, tudo que, de certa forma, mexe contigo, vai te fazer guardar aquela informação, porque não tenha dúvidas. Quando você chega de noite em casa, que você deita lá, o teu cérebro ele começa a desfragmentar a tua máquina. Tudo que presta, ele guarda, deixa lá guardadinho num canto. Agora, o que não presta, que não te motiva, que não te emociona, que não parece importante para esse computador chamado cérebro, ele descarta. E você esquece mesmo. Tanto que, né, essas relações emotivas que nós tivemos com os nossos professores, elas ficam guardadas. E não dá para ter relação emotiva com um aparelho que te abre informações para que você leia, né? Essas informações sensíveis, elas se dão no tete-a-tete mesmo. Essa informação que está guardada e vai ser apenas reproduzida, ela vale para aquele momento. Existem várias técnicas de sala de aula, né? E, infelizmente, a gente vê cada vez menos essas práticas sendo usadas. Então, o aluno vai aprender, vai decorar, porque depois que decorar, ele vai esquecer, não vai lembrar mais. Mas eu já vi palestrantes dizerem que, ao longo de uma palestra bem dada, no final, se 10% daquilo que ele falou for aproveitado, já é o top, ele foi realmente um dos bons, né? E para ele, e esses 10% talvez sejam as coisas menos importantes que ele falou durante aquela palestra, mas naquele momento teve um pico de interesse, né? E o pico de interesse vem acontecendo ao longo da fala. É uma técnica interessante e, infelizmente, às vezes alguns palestrantes, bons palestrantes, que falam 1h30, 2 horas, no final, o cara está querendo mesmo que termine a palestra. Ela até gostou de ouvir, mas não conseguiu gravar, porque não houve aquela tática de gerou emoção, né? Gerar emoção, ou de fechar com um chavão, né? Um bordão, e assim vai costurando a palestra, né? E a sala de aula é a mesma coisa. Eu fico pensando o desafio que é para um professor ficar na frente de 40, 50 alunos, alguns inclusive com celular, com boné, com fone de ouvido, na sala de aula. Então, uma piada, né, cara? Especificamente, né, um professor que vocês conhecem bem, né, o professor Alfredo Beckman, meu amigo, meu telespectador, né, Alfredão, dando aula de, olha só, gente, física. Eu falou matemática, eu me arrepio todo, odeio matemática, só passei porque os professores me amavam, graças a Deus, professor Álvaro, professora Vicência, né, a professora Ascensão, todos me passaram, porque eles gostavam de mim, porque eu não tinha nota para passar mesmo, não. Mas a física, eu lembro que o Alfredão, ele falava com tanto amor, né, aquilo era tão importante para ele, eu lembro que na época era quadro verde, com giz branco, né, não tinha nenhum atrativo visual, não tinha projeção multimídia, mas a gente ficava ali sem piscar para as aulas de física, um assunto que eu odiava, mas eu amava as aulas do Alfredão, como amo até hoje, guardo muitas delas, muitas informações eu tenho guardadas até hoje. Aliás, eu era um excelente aluno de física, acredite você, Valdair, só tirava notão em Alfredão, o Alfredão sabe disso, esteve aqui comigo esses dias e falou isso, comprovou. Matemática eu reconheço minhas dificuldades. Feixe de paralelas cortadas por transversais. Olha aí, tá vendo? Olha aí, o Valdair lembrou, gente.
Então, tem que ter essa relação emotiva, né, Valdair? Não tem jeito, né? Veja bem, é uma das profissões mais difíceis, muito nobre, tanto importante quanto o médico, tão importante quanto o médico. Até porque o professor poderá até trabalhar de tal maneira o aluno para ele não precisar tanto do médico até. É verdade. Não é isso? Mas é tão importante o profissional de educação. E quanto é difícil para o profissional de educação enfrentar toda aquela situação, todas aquelas emoções. Os alunos vêm, alguns com problemas pessoais, problemas de família, problemas da vida dele. Sim. Não é? Eles todos trazem uma carga de emoções. E que ele, professor, é uma pessoa como as outras. Ele tem uma família que pode ter, ele tem uma esposa, ele tem ela tem um marido, né? Tem filhos, tem problemas. Então é um conjunto de emoções dos dois lados. O professor sofre com isso, sem dúvida nenhuma. E está chegando o dia do professor. Está chegando, exatamente, né? Falta um mês. Aliás, vamos preparar, né, Vanderlei, uma pesquisa aí sobre os nossos professores tão importantes, e nós tivemos muitos, né, na cidade. Teresópolis é uma cidade de excelentes mestres, né? Pessoas que marcaram, inclusive, a nossa sociedade. Ele conviveu muito, como eu convivi, com um professor que foi meu professor também na escola e foi nosso professor também no jornalismo. Você entende que o professor Lauria não tinha faculdade de jornalismo. Verdade. Mas era um senhor jornalista, ele fazia tudo, ele fazia esporte. Eu aprendi alguma coisa ali, mas só tinha uma coisa, eu não faço esporte. Raramente eu escrevi ou falei sobre esporte, muito raramente. Mas o professor Lauria até sobre esporte. Fazia esporte, social, tudo ele fazia. Ou seja, um exemplo mesmo. E ele usava, inclusive, essa tática da sala de aula no próprio texto dele. Ele buscava uma palavra que encaixava tão bem que provocava você completar o período. Opa! É interessante. Despertava atenção. Eu lembrei do Lauria ontem, de uma frase que ele falava para mim. Vanderlei, o mundo não vale a nossa preocupação. Ele às vezes me via preocupado. Vale. E a minha preocupação com ele era interessante porque eu tinha feito um empréstimo. Eu era funcionário da Gazeta, eu tinha feito um empréstimo para comprar uma máquina da minha primeira gráfica. Sim, né? E aí ele era o meu fiador. Eu só consegui empréstimo porque ele era o fiador. Então eu consegui empréstimo com a Márcia Clausen lá no Banerj, né? Muito pobre, já foi pobre. Era tipógrafo da Gazeta, era muito pobre. Eu era tipógrafo da Gazeta, compositor, e fui comprar minha máquina, e o Lauria, ele que me incentivou, compra a máquina, qualquer coisa eu sou fiador no banco para você. Eu achei a máquina e falei com ele, ele foi no banco, me levou a Márcia lá, eu peguei 30 milhões de reais, 30 milhões de cruzeiros antigos, que hoje, sei lá quanto em 36 prestações, e às vezes, claro, vencia, a prestação, o valor da prestação era mais do que o meu salário de Gazeta, então eu tinha que fazer o serviço na gráfica para conseguir ainda completar a prestação e ainda dali tirar dinheiro para o sustento, ainda, porque eu já era casado nessa época. E às vezes ele me via muito preocupado. Eu falei, professor, não é bem assim não, eu estou preocupado como pagar a minha dívida e você meu fiador. A solução sempre aparece. Não se preocupe. A preocupação é que te tira a visão da solução. A preocupação ele tinha uma sabedoria, né? Que funciona como um lençol. E o Lauria tinha uma visão de mundo, né? Eu lembro de um texto dele, da Gazeta, de 1952, por aí, quando Teresópolis só falava em hospital. O surgimento da beneficência, da Casa de Saúde, do Hospital São José, todo mundo estava envolvido nesse processo, né? E enquanto isso, todo mundo queria fazer um grande hospital, todo mundo, um parto era feito em Petrópolis. Então ele relata as dificuldades enquanto isso as pessoas queriam uma coisa grande. Gigantesco. E falavam muito em hospital de 2 blocos, 3 blocos. Então ele fala da necessidade de fazer alguma coisa que seja um monobloco, mas que seja para agora. Que seja para agora, depois faz uma coisa grande. Depois pensa em fazer então, vamos resolver nosso problema agora. Então, né? Conceitos assim de fazer coisas mais simples, né? A questão das escolas mesmo. Nos anos 50, o Lauria já era crítico dos escolões. Os professores, às vezes, muita gente dedicada à educação, queria escola de 3 mil alunos, 5 mil alunos, e ele querendo escolinhas. Nos anos 50 e 60. E hoje, o que nós temos aí? O que existe de sucesso no município, na rede municipal, por exemplo, as melhores escolas são escolas de 300, 400 alunos. As escolas de 3 mil alunos, 2 mil, já estão voltando para 1.000. Aí o Seron diminuiu a turma, o estadual diminuiu a turma, a Neide Angélica é problema, não tanto. Euclides reduziu muito.
Paulo Freire, no Vale Paraíso, é um crime, uma escola daquelas está aberta naquelas condições, é uma mistura de culturas, e uma escola grande, né, não está funcionando bem, porque não tem ninguém dali, né, é uma escola que atende a diversos bairros, mas por ser grande escola, ela fica mais difícil de ensinar nela, né? Então, assim, é aquilo que o Lauria falou há 60 anos, está se revelando agora, né? Ele tinha esse entendimento, ele tinha uma facilidade muito grande de entender o tempo dele, né? E até a possibilidade do futuro. Né? O Lauria é sempre uma ótima lembrança para quem conviveu com ele, né? E um brincalhão, um cara de um espírito então vamos, fantástico. Vamos preparar esse programa especial e os dois vão me ajudar nessa. E eu gostaria também de lembrar você, eu li na sua coluna, que o Ivan Ferro, filho de Renato Ferro, um guri que eu conheci desse tamanho. Absurdo, né, cara? Não ter uma homenagem ao Renato Ferro em Teresópolis. Eu acho até que nós devíamos fazer aí... É verdade. Fazer alguma coisa sobre esses valores, todos os valores que nós fizemos um dia há 2 anos, sobre o Dr. Valdir Barbosa Moreira, que quando ele faria 100 anos, no dia que fez 100 anos, nós fizemos uma matéria boa, fizemos um programa. O Renato Ferro vale isso, Lauria vale isso, Delcio Monteiro, grandes nomes aí, Nilo Tavares. Mas, olha, o que Delcio Monteiro representou na imprensa de Teresópolis, o professor Lauria, o Renato Ferro, Rubens Tavares, muito importante. Então vocês estão com essa missão aí, missão dada. Vamos preparar. Enquanto se homenageia ainda, porque infelizmente o modelo de homenagem às pessoas, né, em Teresópolis, com o nome de logradouros, passa pela vontade do prefeito e dos vereadores. Verdade. E não passa por nenhum crivo de um conselho de cultura, um conselho pensante da cidade. Né? Então, enquanto isso, está se homenageando tanta gente que eu não sei nem quem é. Olha, que se o Valdeir não sabe quem é, eu não sei quem é, fica complicado o cara ter sido alguém relevante. Por exemplo, tem o nome de uma senhora, não vou falar mal da senhora, que já morreu também há muitos anos, não. Mas ela era mulher de uns amigos nossos. Ela não era de um homem só. Aí depois ela aparece com o nome de rua. Tem um sujeito que foi ladrão de cavalo aí no interior, era um bandidão. E tá aí o nome de rua hoje. Tem nome de... Olha aí, e enquanto isso nós não temos uma homenagem ao Zé Augusto Vieira, que era o nome de praça, mas a praça dele perdeu o nome, né? Um Osíris Raul, que está esquecido. Um Armando Vieira. Rapaz, o Armando Vieira tem uma importância para Teresópolis, eu acho que até maior que o pai dele. Porque o Armando Vieira foi quem sonhou o Parque Nacional. Verdade. Foi quem sonhou a remodelação da cidade. Ajudou a organizar a cidade. Ajudou a organizar. Foi ele que praticamente criou o Golf Clube. Né? Então, ou seja, uma pessoa com essa importância é nome de uma ruazinha, uma rua pequena no Morro do Tiro. Né? Ou seja, você tem pessoas que mereciam ser lembradas, até porque é um erro você não homenagear as pessoas que merecem ser lembradas, porque você perde a referência. E nós temos referências, quando temos referências boas, isso obriga a gente a se espelhar nessas pessoas. Né? Então é necessário fazer essa homenagem. Vamos preparar essas homenagens aqui, agradecendo mais uma vez a participação do Valdair, do Vanderlei. Valdair, obrigado pela tua participação hoje. Semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E com o chefe do lado, né? E pedindo, agradecendo ao Papai do Céu por ter mandado de volta para o trabalho o Vanderlei. Claro. Tá, obrigado, Valdeir. Chefe, amanhã estamos de volta, se Deus quiser, né? Cá estaremos. Cá estaremos. Segurando a costela, mas cá estaremos de volta, né? Bom, a você que esteve conosco até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Uma terça-feira abençoada para você que está ainda no início dela, você que já passou por ela toda. Amanhã também, que seja um dia abençoado e que você esteja conosco, tá bom? Um beijo grande para todos e até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento: Hospital São José. Tudo pela vida.